Amém. Já que você está de pé, vamos ler a Bíblia então, Filipenses capítulo 2. Depois você vai passar um tempo aí sentado. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Nós vamos ler a partir do verso 1. Eu sempre uso a versão Almeida Corrigida Fiel, porque é uma das versões da Bíblia em português mais fiéis aos originais, tá? Então, há outras versões, mas eu uso sempre essa, porque ela é muito próxima, é uma das mais próximas do original, do hebraico e do grego. Por isso gosto dessa versão. Às vezes, por conveniência, usamos um outro texto de outra versão, aliás, o texto de outra versão, mas via de regra eu uso esta, Almeida Corrigida e Fiel, por causa da fidelidade aos originais, tá bom? Filipenses capítulo 2, versos 1 ao 13, diz assim: Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Amém? Vamos ler também Gálatas capítulo 6, verso 17. Gálatas capítulo 6, verso 17. Gálatas 6, 17. Texto muito conhecido, diz assim: Desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Amém, queridos? Pai amado, mais uma vez, nos colocamos debaixo da Tua graça e misericórdia. Deus, esta palavra é a Tua palavra, Pai. Nós somos apenas servos, ó Pai, e servimos a Ti, ó Deus, de todo o nosso coração, Pai, mas com as limitações que o ser humano carrega. E nessa noite clamamos graça e misericórdia a mim, ó Deus, que comunico a palavra, e aqueles que a ouvem, para que seja, ó Deus, a palavra comunicada por revelação do Espírito Santo, e eles acolham também a palavra da mesma forma, porque a fé, ó Deus, vem por ouvir a palavra, e a palavra de Deus, ou seja, a palavra rema, a palavra revelada. Então, Pai, que enquanto eu falo, o Teu Espírito Santo inspire as minhas palavras, Pai, para que eles sejam edificados em amor, exortados, ó Pai, ó Deus, possamos juntos crescer naquilo que o Senhor tem nos chamado para ser e viver nessa terra, Senhor. Cumpra o Teu propósito através da palavra, e enquanto, Pai, prego a palavra, que o Espírito Santo caia à igreja, Pai, na igreja, conforme aconteceu com Pedro, tantas vezes os apóstolos, em nome do Senhor Jesus e para a sua glória. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar em nome de Jesus. Querido, eu estou intitulando esta mensagem, Carregando as Marcas de Cristo. Carregando as marcas de Cristo. E eu tenho quase certeza que eu não consigo esgotar o que eu preparei para falar hoje, por questão de tempo e de horário. Então é muito provável que isso aqui se torne uma série de mensagens,
E vou caminhar até naquilo que sinto que é aquilo que Deus tem para nós hoje à noite. E continuo na próxima vez que eu for o pregador aqui no culto em nome de Jesus. Amém? Marcas, carregando as marcas de Cristo. Paulo aqui no capítulo 6 de Gálatas, que nós acabamos de ler no verso 17, ele diz assim: desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. O contexto dessa palavra se refere ao fato de que os judeus se opunham a Paulo, que agora estava pregando aos gentios, ou seja, aos não-judeus, né? Querendo impor a obrigatoriedade da circuncisão com relação àqueles que não eram judeus e não tinham essa lei da parte de Deus para serem circuncidados. Aliás, a circuncisão era um pacto de Deus com Abraão, que veio até o Antigo Testamento. Quando Jesus morre, ressuscita e inaugura a nova aliança, as leis do Antigo Testamento, elas foram cumpridas por Jesus, né? E aí, queridos, eu estou falando da lei, das leis lá do Pentateuco, né? Então, Jesus cumprindo a lei, Ele nos livra de exatamente andar debaixo do jugo e da escravidão da lei. Então, agora os irmãos judeus, convertidos ao Evangelho, a Jesus Cristo, queriam forçar aqueles que não eram gentios a circuncidar-se, né? Eu vou perguntar de novo, já perguntei outro dia, mas eu gosto de instruir quando prego, né? Quem sabe o que é circuncisão, levanta a mão, deixa eu ver. Né? Quem não sabe o que é circuncisão, levanta a mão, quero ver. Quem não levantou a mão, levanta a mão. Só para constar, né? Tem quem sabe, quem não sabe, quem, né? Fala, será que eu sei ou não sei, né? Circuncisão equivale ao que nós vemos sendo aplicado nos meninos, né? Bebês ainda, a chamada cirurgia de fimose. Quem sabe o que é cirurgia de fimose? Se nem você souber, querido, pesquisa no Google, porque daí eu não vou entrar em detalhes agora, tá bom? Tá? Mas os meninos nascidos ao 8º dia, descendentes de Abraão, portanto hebreus, eles eram, normalmente eles levavam essa marca em seu corpo, né? Por pertencerem à linhagem de Abraão, né? Os israelitas. E agora, aqui as pessoas estão querendo forçar quem não havia nascido na linhagem judaica, israelita, a se circuncidarem, como se a obra de Cristo na cruz não fosse suficiente para purificar os pecados das pessoas. E Paulo aqui no capítulo 6, ele discorre a respeito desse assunto. E quando chega nesse verso 17, quando ele diz que ninguém me inquiete, ele está falando disso. Por que estão pegando no meu pé? Porque eu não exijo que os irmãos gentios convertidos ao Evangelho se circuncidem, que era um mandamento lá para o Antigo Testamento, o qual eles não têm, nem por linhagem, esta obrigação. E então, quando o apostolado de Paulo é questionado por causa disso, ele diz assim: porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Paulo era circuncidado ao 8º dia, porque era judeu, né? Mas não é dessa marca que ele está falando. Ele está falando primeiro, ele está falando, não em ordem de importância, mas primeiro das marcas que ele carregava fisicamente em seu corpo, porque ele foi açoitado muitas vezes, ele ficou preso muitas vezes, ele padeceu marcas, cicatrizes físicas no corpo, por causa do Evangelho de Jesus. Tá? Ele diz que recebeu 49 açoites menos 1. Né? Então veja só, 40 vezes ele foi açoitado, com 49 açoites menos 1. Porque não se podia dar 50 açoites, porque às vezes a pessoa que era castigada com 50 açoites morria, não aguentava. Tá? Então o que os romanos faziam? Eles torturavam Paulo até no limite, 49 açoites, e depois davam uma pausa, né? Porque senão, digamos, os direitos humanos iam vir em cima deles. Tá? E depois eles reiniciavam a tortura. Então Paulo carregava fisicamente no seu corpo as marcas do Senhor Jesus, porque ele ganhou essas marcas, não foi trabalhando na carpintaria, que ele aprendeu com seu pai José. Né, Emerson? Profissão bonita, né? Tá? Ele não aprendeu, as marcas não são da carpintaria, né? As marcas são do Evangelho. Essas marcas são as marcas de pregar a palavra, mesmo sob a iminência da própria morte, prisão, castigo. Ele fazia isso.
Então ele trazia fisicamente marcas do testemunho de Jesus. Mas veja, querido, também temos aqui uma interpretação que é mais poderosa, mais forte que essa ainda, é que Paulo carregava em sua vida marcas espirituais e de caráter que o Senhor Jesus tinha e vivia e nos deixou como exemplo. Paulo tinha marcas físicas, porque ele diz, se eu sou apóstolo, eu estou dando a vida por isso, e meu corpo fala por si. Mas também ele está falando e fazendo referência a características espirituais, a características emocionais, a características de caráter de uma pessoa, tá? Que Jesus viveu, Jesus ensinou, a Bíblia relata, e Paulo diz, eu trago as marcas do Senhor Jesus no meu corpo. Amém? Eu sou muito feliz pela forma como Deus fala comigo, muitas vezes, sabe? Deus fala comigo dormindo, Deus fala comigo no sonho, Deus fala comigo acordado, andando pela rua, Deus fala comigo viajando nas mais, as mais diversas situações. Deus fala comigo no meu tempo de oração. Eu tenho uma lista de pregações que estão na espera para poder trazer aos irmãos na hora certa, né? Nem tudo que Deus dá está pronto. Às vezes Ele continua falando por um período. Eu aprendi a não sair falando aquilo que Deus está comunicando rapidamente. Mas às vezes Ele coloca uma palavra e um senso de urgência no meu coração, como por exemplo essa, que eu recebi do Senhor enquanto estava aqui na igreja ontem, passando o mop aqui no chão, porque estávamos por causa das viagens, hein? A equipe desfalcada de limpeza. Eu cheguei de viagem, estava muito cansado, mas eu disse assim, não vou deixar meus irmãos sozinhos. Eles ficaram tão felizes quando eu e a Pátio aparecemos ali, né? Claudiné e o irmão Macir, e juntos fizemos a limpeza 2 vezes mais rápido, eu acredito, né? Enquanto eu estava limpando o chão aqui da igreja ontem, Deus depositou essa palavra no meu coração com toda a clareza. Eu estou desde ontem meditando sobre ela, mas passei hoje algumas horas ao longo do dia, né, meditando e desenvolvendo esse texto para comunicar com você. Então, querido, enquanto eu limpava aqui a igreja, algo em particular, que eu não vou entrar em detalhes, porque eu não quero expor ninguém, né, trouxe esse tema, carregando as marcas de Cristo ao meu coração. E hoje, então, eu pude desenvolver esse texto que eu compartilho com vocês agora. E o texto que nós lemos de Filipenses, capítulo 2, do verso 1 até o verso 13, eu vou aqui discorrer sobre ele ao longo da palavra, mas ele fala a respeito do ministério e da obra de Jesus na nossa vida. Paulo, ele pega Jesus como exemplo de comportamento, de conduta, de vida que os irmãos de Filipos deveriam ter. E ele diz assim, se há algum conforto em Cristo, alguma consolação de amor, no verso 1, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns estranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Paulo está falando a respeito da necessidade de termos uma vida de unidade. Sabe, que nós tenhamos o senso de comunidade. Sabe, de não sermos apenas alguém que vem, senta, assiste e vai embora, mas não se conecta de verdade às pessoas. Não se conecta às pessoas de verdade. Entende? O que nós estamos dizendo com isso? Pessoas que querem se passar no meio da multidão, não é verdade? Tem gente que gosta de congregar em igreja grande. Sabe por quê? Porque às vezes na igreja grande ninguém sabe quem ela é. Talvez ela chega 3, 5 minutos com o culto já começado e rapidinho senta no lugar que sobrou. E 2 ou 3 minutos antes do pastor dizer o amém, o que ela faz? Sai e vai embora. E ninguém percebe, as pessoas percebem, porque tem a recepção, tem o pessoal que acolhe, né? Mas não dá tempo de as pessoas chegarem na pessoa e criar um vínculo de amor, um vínculo de relacionamento para que ela se torne parte da família. Então nós temos aqui algo muito importante, queridos, que você pode ser parte frequentante de uma igreja e mesmo assim não ser parte do corpo, porque não se permite conectar com seus irmãos na fé. A fim de entender o que ele precisa, se você pode somar na vida dele, se você pode ser uma resposta de Deus na vida dele, se você pode levá-lo para partilhar uma refeição na sua casa, se você pode convidá-lo aí na sua casa a tomar uma refeição, né? Se na sua dificuldade ele pode te acolher. Se tiver muito alto som, vocês falam aí, por favor, que aí nós abaixamos, tá bom? Tá? Oi? Por favor. Ah, está aqui, né? Aqui na minha tela. Vamos abaixar um pouco então aí, né? Para não castigar os ouvidos dos irmãos.
Então, queridos, o que eu estou tentando dizer para você é que é possível você estar na igreja, participar do culto, mas não fazer parte do corpo. Quem não faz parte do corpo não carrega as marcas de Cristo na sua vida. Por quê? Porque o corpo é o corpo de Cristo. Segundo diz a palavra em Efésios capítulo 1, que ele é o cabeça, a igreja é o seu corpo, através de quem ele opera tudo em todos. Preste bem atenção. O que Deus vai fazer nas nossas vidas é através da nossa própria vida, um servindo o outro. Entende? O que Deus tem para fazer no mundo, fará através do seu corpo, que é a igreja. Então, quando nos conectamos ao corpo de Cristo, nos permitimos fazer parte de verdade, então, a vida que vem da cabeça, comando, a liderança que vem da cabeça, ela então comanda todos os membros do corpo, e você então exercendo a sua função. Pastor, eu sou tão pequenininho que eu devo ser um dedo mindinho, né? Você é importante. Tá? Pergunta para um violonista ou um guitarrista se ele abriria a mão do seu mindinho por alguma coisa, especialmente da mão esquerda. Não abriria de jeito nenhum, é muito, muito importante. Então, querido, todos os membros do nosso corpo, todos os órgãos, eles são igualmente importantes. E quando a gente se conecta ao corpo, se torna membro, então, querido, a vida que vem da cabeça, a direção, a visão, o propósito, o chamado de Deus, ele se manifesta através do corpo em geral. Amém? Então, veja só, quem aqui se sente bem acolhido aqui na Shalom? Deixa eu ver. Só se você realmente se sente. Se você não sente, fala comigo depois, porque eu preciso entender o que está faltando. Nós queremos muito crescer e melhorar nessa área, né? Mas, querido, por que você se sente bem acolhido aqui na igreja? É importante que essa resposta não seja porque o pastor corre na porta, me dá um abraço no final. Que essa resposta não seja só porque assim, na recepção de alguém que me deu boa noite, anotou o meu nome, e o pastor me fez uma mensagem na semana, me gravou um áudio, uma ligação, para me desejar uma boa semana e se colocar à minha disposição. Porque alguém me orientou aqui onde fica a água, os banheiros aqui, os espaços infantis para cuidar das crianças. Tudo isso importa, é muito importante, fazemos isso intencionalmente. Mas a pessoa se sente bem acolhida na igreja é quando as pessoas que são o corpo de Cristo na igreja se importam com ela. Então, por exemplo, o Alexson está conosco pela primeira vez, então antes dele ir embora, procure dar um abraço nele, desejar uma boa semana, se encontre conosco, seja sempre bem-vindo, porque a gente às vezes vem na igreja e espera que os outros façam essas coisas com a gente, não é verdade? Chegou um tempo aqui na igreja que o Daniel e a Fátima eram novos. Agora, queridos, já são da família. Agora também tem a mesma, não vou dizer obrigação, porque se for obrigação não vale a pena, mas tem a mesma incumbência da parte de Jesus e dos apóstolos de nós servirmos uns aos outros em amor. Entranháveis afetos e sentimentos, amando uns aos outros, cuidando uns dos outros. Então, a pessoa se sente bem cuidada quando as pessoas do corpo se importam com ela, não apenas quando o pastor se importa. Até porque, para o pastor dar atenção para todo mundo, visitar todo mundo, conversar com todo mundo, acolher todo mundo, dá um trabalho bem grande por causa do número de famílias. Mas, se todos nós cuidarmos uns dos outros, amarmos uns aos outros, servirmos uns aos outros, ninguém na nossa casa aqui vai se sentir abandonado, isolado, preterido, menos importante. Quem está entendendo, diga amém. Então, no começo você chega e tem esse acolhimento, porque você é novo. Mas nós esperamos que esse DNA, que não vem de nós, vem de Jesus, e da igreja primitiva que nos ensinou isso, que você também passe a fazer isso pelas pessoas. Você vê um rosto diferente na igreja, alguém que está chegando, então o que você faz? Vai lá e calorosamente recebe essa pessoa. Quando eu digo calorosamente, eu não preciso exagerar, entende? Eu fiquei sabendo de um pastor que ficou tão feliz que o casal veio na igreja que ele pegou a mulher do cara no colo para celebrar, É exagero daí, Que alegria ter vocês aqui. Ele abraçou a mulher e pulava com ela no colo, assim, Eu fiquei envergonhado só de ouvir a história, porque nem está junto, Tem coisa que é exagero. Um dia eu estava numa igreja, convidado para pregar, e o pastor chegou um casal que fazia parte do louvor, e o pastor chegou na irmã, não no rapaz, nem deu oi, nem boa noite para o rapaz, mas a irmã, ele chegou, pegou ela pela bochecha, assim, chacoalhou assim, adoro esse cheiro de mulher que tomou banho. Se eu fosse o marido daquela mulher, eu ia ter que ter muito graça de Jesus na minha vida, para não tomar uma atitude com aquele pastor.
Falei, gente, sem a gente fazer nada, as pessoas falam mal da gente. Imagina você falando e fazendo essas coisas. Só para você saber, foi o mesmo pastor que pegou a mulher do outro no colo quando veio visitar. Eu estou falando de ser caloroso, é um olhar com brilho no olho. Você sabe o que é isso? É um aperto de mão sincero, olhando não pela roupa da pessoa, mas olhando para o rosto da pessoa. Eu sempre oriento quem está na porta, gente, você não é um scanner daquele da Polícia Federal no aeroporto, para escanear a pessoa inteira quando chega na igreja. Se você está na recepção, você tem que ter um sorriso no rosto para receber todos os irmãos, independente de ser visitante ou não. Pastor, eu não sou sorridente, então treine em casa. Tá? Põe uma caneta Bic aqui na boca assim, ó, e fica umas 2 horas. Daqui a pouco, você não precisa de 2 horas, 5 minutos você está rindo sozinho, porque ativa uma área no cérebro, sabia disso? Se você finge um sorriso por 3 a 5 minutos, ele vai gerar hormônio de alegria no seu cérebro e você vai ficar feliz, sem motivo nenhum, porque essa posição de sorriso muda o estado cerebral. Sabia disso ou não? Então, quem está na recepção precisa treinar. Pastor, eu não sou sorridente naturalmente, eu também não, já me falaram isso, que eu sou carrancudo, né, que tinha uma impressão errada sobre mim, alguns errados, outros só confirmaram quando me conheceram, né, que eu não sou assim aquela pessoa mais agradável do primeiro contato, né, depois fala assim, poxa, é tão diferente presencialmente, é que se eu não me cuidar, eu ando pela rua de cara fechada, e dando uma impressão para as pessoas que eu sou uma pessoa, né, triste talvez. Uma mulher me perguntou lá em Curitiba uma vez se eu era triste, eu falei, não sou, ela falou, não irmão, porque eu vejo você. Eu estava no ponto de ônibus outro dia e vi você passando na rua. E eu falei, poxa, parece que o irmão está tão triste. Eu já era pastor na época, eu fiquei envergonhado, sabe por quê? Porque se eu carrego Cristo na minha vida, a alegria do Senhor é a minha força, sim ou não? Né? A palavra de Deus diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Né? Eu sei que às vezes a gente tem motivo para ficar triste, mas eu nem tinha, era só o jeito da madeira mesmo, está lá pela rua, não, de cara fechada. Né? Mas quando a gente está aqui na igreja, na porta, a gente tem que dar um sorriso para a pessoa. Né? E você não pode fazer aquela função scanner, especialmente as mulheres que avaliam as outras mulheres quando chegam na igreja. Né? É 1 segundo, elas são rápidas, especialistas, mas elas acham que elas não estão sendo percebidas. Mas se você é mulher e faz isso em 1 segundo, a mulher que foi avaliada, escaneada por você, ela percebe em meio segundo, e ela se sente mal, porque ela não sabe se na sua concepção de fazer isso aqui, tá? Se ela está bem ou se ela está mal, na sua opinião. Isso gera um senso de valor nas pessoas. É algo tão pequeno, mas pode fazer a diferença entre alguém ser bem acolhido no corpo de Cristo ou se sentir julgado e avaliado pela roupa que veste. Amém, queridos? Ninguém tem a mesma condição para usar a mesma marca, o mesmo tipo de roupa, ninguém, né, é obrigado a ter consultor de moda, não é verdade? A pessoa às vezes usa o que tem, com a capacidade que tem, e está tudo bem. A Bíblia não diz que você tinha que desfilar a moda. Não que seja problema você andar na moda, entende isso? Mas isso não pode ser o teu diferencial. O teu diferencial deve ser o amor de Deus que brilha no teu olho. Sabe, um sorriso amável, um aperto de mão sincero, uma palavra amiga. Isso iguala as pessoas, querido. Independente da roupa que a pessoa está vestindo. Né? A única exigência que nós temos aqui com relação à roupa, e não é nem uma regra, não está escrito em lugar nenhum, nem no estatuto da igreja não está, é que você ande de forma decente. Falei sobre isso aqui esses dias, eu falei? Né? O que é algo decente, pastor? Pergunta para o teu marido. Né? Aquele que falamos no domingo passado, outro domingo que eu preguei. Né? Se você olha para o espelho, será que essa roupa está boa para ir na igreja? Bom, você está perguntando no sentido de ser uma roupa nova ou velha, a pergunta é válida, né? Eu não vou usar a roupa que eu estava na obra, né, pintando uma casa para vir na igreja, né, se eu tenho outra roupa. Mas se você está perguntando a nível de decência, não deveria nem estar perguntando, porque essa roupa nem deveria estar no seu guarda-roupa. Essa roupa não te merece, irmã. Se você é uma serva de Deus, membro do corpo de Cristo, mas ninguém vai dizer para você que roupa você vai usar. Esperamos que o Espírito Santo que mora em você te dê bom senso e haja um combinado entre o seu marido aí e você, né? E os irmãos também, né, gente? Vem com o calçãozinho coladinho aqui, de fazer corrida na rua. Não vai combinar, não faz, né, sentido. Então, o que eu estou dizendo, querido? Nós não exigimos vestimenta de ninguém. Ninguém aqui tem que vir de terno e gravata, nem a gente vem. Coloca o paletó porque está meio fresco, não porque é necessário. Não usamos gravata só quando alguém decide casar, que deu Emerson e a Josimar outro dia.
né? Ok? A gente põe a melhor roupa que tem, vem para fazer o casamento, para consagrar o obreiro. Mas a gente não tem obrigatoriedade aqui, sabe por quê? Nós não queremos que ninguém se sinta mal. O irmão acabou de se converter, ele não tem um terno, vai ficar constrangido de vir para a igreja, porque ele não pode comprar um terno, e o cliente tem que usar terno. Não tem! Você já viu o cliente indo para a igreja a 40 graus, e quem manda num terno preto, queridos? Não é agente funerário, pelo amor de Deus. Entende? Não faz sentido, é um tipo de regra que não está na Bíblia, e para nós aqui não faz. Cada um com as suas regras, mas aqui não faz. Justamente para não colocar peso sobre ninguém, e todo mundo se sinta bem à vontade, bem recebido na igreja. Ok, querido? Da nossa parte aqui, se o pastor vier de camiseta e calça jeans e tênis pregar, está tudo lá na sede, com 2.500 pessoas passando lá por domingo. Às vezes os pastores estão de tênis, de calça jeans e camiseta, e está tudo bem. Nós queremos ser... Você imagina Jesus usando terno e gravata, andando por aquelas campinas secas e desérticas do território de Israel? Consegue imaginar? Não, ele era Jesus, então ele estava bem engomado, né? Não, querido. Jesus estava vestido como qualquer pessoa, com as roupas que davam para ele. Jesus ganhava as roupas das pessoas e usava. Naquelas estradas empoeiradas do Império Romano, o que distinguia Jesus não era a sua roupa. Quando Jesus ia no caminho, as pessoas não o percebiam por causa da vestimenta, mas percebiam por causa do quê? Porque havia um burburinho, havia louvor, havia graça, porque tinha milagre sendo operado. As pessoas se sentiam amadas, acolhidas, bem-vindas, queriam ficar perto de Jesus. E não era a roupa dele que o distinguia. Se estamos falando de carregar as marcas de Cristo, as pessoas querem estar perto de você, não é por causa da casa que você mora, o carro que você anda, ou se você nem tem carro, se você usa uma roupa chique, de marca cara, ou não, uma barata, sabe? Não é por causa disso, mas que você seja tão cheio de Jesus, tão amoroso, tão cheio da presença, com esse mesmo sentimento de não se sentir melhor do que ninguém, e a pessoa se sinta tão amada e tão acolhida entre nós, que ela fala, realmente Cristo está neste lugar, porque sinto a marca do amor, da presença dEle aqui. Quem pode dizer amém? Aleluia! E esta é a primeira marca, a marca do amor. Então Paulo está desafiando os filipenses, olha, você precisa entender, se você serve a Deus, tem que ter o mesmo coração, o mesmo sentimento, o mesmo pensamento, amando de todo o coração uns aos outros. A marca do amor, João 15:12, o próprio Jesus disse assim, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Se Jesus dissesse apenas que vos ameis uns aos outros, isso é um mandamento, é uma ordem de Jesus para nós. Isso não é uma regra de igreja, querido, de uso e costume. Isso é uma doutrina bíblica, um mandamento. É aquilo que Jesus diz, você tem que fazer, senão você não é meu discípulo de verdade. Você pode ser um seguidor de Jesus e não cumprir os mandamentos, mas para ser discípulo, as marcas do Evangelho têm que ser percebidas na sua vida. Na minha vida, estou junto aqui. Tá? Então o mandamento, ele diz, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros. Quem acha que isso por si só já é bem desafiador? Não vou nem dizer difícil. Quem acha que é desafiador amar uns aos outros? Meu Deus! Tem gente que nem se esforça para ser amado, não é verdade, gente? Porque você tem que fazer triplo de força para poder amar a criatura, não é verdade? Humanamente falando. Mas quando você tem realmente uma experiência com Cristo, e o Espírito Santo habita no seu coração, ele gera o fruto do Espírito na sua vida, Gálatas 5:22, mas o fruto do Espírito a primeira característica do fruto do Espírito é amor. A primeira característica do fruto do Espírito é o amor. E não são os frutos, é o fruto, é um só fruto com muitos gomos, muitas virtudes. Eu vou fazer uma série de mensagens aqui sobre o tabernáculo, porque eu quero ensinar uma vida de oração para você, de uma forma fácil para orar, no mínimo 1 hora. Já fiz isso aqui para quem estava numa vigília aqui, né? Alguém me reportou, várias pessoas mandaram mensagem, foi a melhor vigília da nossa vida. Agora veja só, eu quero pregar aqui em vários domingos, todos os 6 espaços do tabernáculo. O altar, a mesa, o candelabro, a mesa dos pães, e mais? O altar do incenso e a arca da aliança. Isso representa uma vida e uma jornada de oração que você pode fazer todos os dias. Então, quero pregar aqui em pelo menos 6 domingos, todo o tabernáculo. Vai ser uma série de mensagens maravilhosa de avivamento. E quando chegar no candelabro, eu vou falar sobre o fruto do Espírito, detalhadamente aqui. Vai ter pregação só para isso, tá? Então, preste bem atenção, querido. A primeira virtude do fruto do Espírito é o quê?
O amor. E eu quero chamar a atenção a respeito do que aconteceu quando Jesus veio ao mundo. Como que Jesus veio ao mundo, você lembra? Ele pousou aqui, aterrissou com 33 anos para morrer por nós, foi isso? Veio, cumpre esse pedágio, em 30 minutos eu morro, terceiro dia eu ressuscito, 3 dias está tudo resolvido e pronto. Foi assim que ele fez ou não? Não. É o que o texto está dizendo para nós, que acabamos de ler de Filipenses 2, e eu vou retomar os versos. Ele diz assim, olha, ele sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, achou-se em forma de homem, e estando em forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Porque você ainda pode estar em forma de homem e ser arrogante ainda. Jesus, além de descer do nível de Deus para assumir forma humana, estando em forma de homem, dizendo ele se humilhou, a ponto de dar a vida pelos outros e morrer na morte de cruz, a morte mais cruel e maldita para a sua época. Mas voltando lá para o começo, como Jesus não é ladrão nem salteador, e a Bíblia diz que Jesus, falando em João capítulo 10, Jesus mesmo diz assim, eu sou o bom pastor. Lembra disso? Mas tem um verso lá nesse capítulo 10 que diz assim, eu sou a porta das ovelhas. Também diz isso. Ele diz que aquele que não entra pela porta é ladrão e salteador, né? Porque invade a casa por outra porta, mas o pastor abre a porta, ele abre a porta para as pessoas entrarem e saírem. Então preste bem atenção, isso é algo muito poderoso, que talvez você nunca ouviu em outro lugar, a menos que você seja aqui da Shalom. Preste bem atenção, tá? Para entrar no reino de Deus, que a Bíblia chama de novo nascimento, existe uma porta para você entrar. Qual que é a porta? Jesus, a cruz de Cristo, a obra da cruz, morte, ressurreição. A obra da cruz é a porta de entrada para o novo nascimento. Você precisa crer de todo o coração, receber a Jesus como seu Salvador, e aí então o Espírito Santo entra em você e passa a habitar e fazer morada. Você se torna um filho de Deus quando dá sua vida a Cristo. Essa é a porta de entrada para ser um filho de Deus. Então, querido, quem não quer passar pela porta do arrependimento do pecado, da fé em Deus, entregar a vida a Jesus, não entra pela porta, não é filho, não tem a vida eterna. E Jesus, para ter autoridade de ensinar isso em João capítulo 10, sabe o que ele fez? Em Lucas capítulo 1, capítulo 2, Mateus, os capítulos iniciais dos evangelhos que falam do nascimento de Jesus, diz assim, que Jesus, a Maria, mãe de Jesus, ela estava lá, toda serva fiel de Deus, quem sabe fazendo seu serviço doméstico, e o anjo Gabriel apareceu para ela. Essa história é linda, não é? Eu me emociono de ler essa história, não sei você. Mas ele diz assim, salve agraciada, o Senhor é contigo. Bem-aventurada és tu entre as mulheres. E aí ele diz uma frase, e bendito é o fruto do teu ventre. E aí ela diz assim, como vai acontecer se nem casada eu sou? E o Espírito, o anjo, trazendo a notícia celestial, Gabriel sempre é portador de boas notícias celestiais, né? Então o que ele diz assim? O Espírito do Senhor virá sobre ti, e o Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, de modo que aquilo que nascer do teu ventre será o Filho de Deus. Então, querido, quando a gente diz assim, né, que Jesus é o fruto do ventre de Maria, mas não é fruto do homem, é fruto do quê? É fruto do quê, gente? Espírito Santo. O Espírito Santo cobrirá com a tua sombra, de sorte que aquele que nascer de ti será chamado filho de... Jesus não era filho de José, era filho de Deus. Era filho de José só por estima e consideração. E até porque o José era descendente de Davi, não Maria. Você sabia disso ou não? Jesus deveria vir na linhagem de Davi. E o José, pai adotivo de Jesus, é que era da linhagem de Davi, e não a Maria. Isso aí é uma coisa incrível, que a gente pode estudar sobre isso outro dia. Mas assim, o Espírito cobrirá você com a sombra dele, o poder do Altíssimo vai te envolver, de sorte que o que vai nascer de ti será filho de Deus. Então, o fruto do ventre de Maria, que é Jesus, foi gerado por obra do Espírito Santo. Quem é o fruto do Espírito? Jesus. Agora vai comigo lá por Gálatas 5:22, que Paulo ensinou o fruto do Espírito, e ele começa, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, fé, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão e domínio próprio. O fruto do Espírito não tem como fatiar o fruto, porque o fruto é uma pessoa. Quem é o fruto do Espírito?
Jesus é o fruto do Espírito. O Espírito Santo gerou o fruto do Espírito Jesus no ventre de Maria. E agora, querido, quando você dá vida a Jesus, o Espírito Santo vem morar em você e gera em você o fruto do Espírito, o Cristo em você. Por isso que você pode ter as marcas de Jesus na sua vida. Não tem como, querido, se você não recebeu a Jesus como Salvador, não tem o Espírito Santo. E quem não tem o Espírito Santo, não tem o fruto do Espírito. Isso é triste demais. E eu volto lá para Maria. Deixa eu dizer uma coisa para você, Jesus respeita todo o processo que Ele estabeleceu. Por isso Ele pode pedir para você, você precisa abrir a sua vida, para que o Espírito Santo venha sobre você e você seja salvo. A porta do novo nascimento é a cruz de Jesus. E o Espírito Santo é quem faz a obra da fé no nosso coração. Tá? Jesus fez todo esse caminho, Ele podia ter pousado aqui de qualquer maneira e feito seu ministério, mas não. Jesus, qual foi a porta para a entrada de Jesus no mundo? O ventre da Maria. Por onde que você nasceu? Por onde você nasceu? Pelo ventre da mamãe. Quem tem orgulho da mamãe? Meu Deus, a minha é tão maravilhosa. Jesus fez o mesmo processo. Ele entendeu que o ciclo para se tornar humano, a porta de entrada é do ventre de uma mulher. Jesus fez isso por obra do Espírito Santo, para depois dizer para você que você também não pode invadir porta e janela para poder roubar as bênçãos de Deus, que é dos crentes, que é dos servos de Deus, que é de filho de Deus. Entende? Ele diz, se você quer as bênçãos dos crentes, você tem que fazer o processo, passar pela porta, que é a cruz de Jesus. Você tem que recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. O porteiro abre a porta e você pode entrar para o reino de Deus. Então Jesus veio pelo ventre de Maria, a porta de entrada para o mundo humano, para a vida natural, física. E depois ele diz assim, eu sou a porta, se você entrar por mim, você vai ser salvo. E o Espírito Santo vai vir sobre você, e vai gerar a mim dentro de você, que sou o fruto do Espírito. Quem está entendendo? Diga amém. Você já tinha visto a mensagem desse jeito em algum lugar alguma vez? A não ser aqui na Shalom? Não estou dizendo que a gente é melhor que ninguém. Mas eu nunca ouvi isso em lugar nenhum desse jeito, querido. Se eu ouvir, não estou lembrado. Né? Jesus, ele respeita a ordem das coisas. Entra pelo ventre de Maria, que é a porta de entrada para o nascimento humano. Viu, Eliane? Quando o Miguel nasceu, ele estava seguindo esse ciclo que o próprio Jesus fez. Né? Pelo ventre de uma mulher, para nascer e habitar entre nós. As irmãs aí que são mães, a maternidade é uma coisa linda, é ou não é? Filho dá trabalho, não é verdade? Mas ainda assim a maternidade é uma coisa linda, não é verdade? Você abriria a mão do seu filho por alguma coisa? Por favor. Não é verdade? Quanto vale o teu filho? Você daria a sua vida pelo seu filho? A maternidade é uma coisa linda, e essa é a forma natural pela qual se nasce um filho no mundo. Natural, humano. Mas Jesus, querido, Ele diz, eu sou a porta das ovelhas. Então, qual é a porta para o novo nascimento, para nascer espiritualmente? A cruz de Jesus e a sua ressurreição. Então, eu me arrependo do pecado, eu creio no que Jesus fez por mim, aceito e recebo Jesus como meu Senhor e o meu Salvador. E aí a Bíblia diz o quê? Que o Espírito Santo passa a habitar dentro de mim. O mesmo Espírito Santo que cobriu Maria e gerou Jesus, o fruto do Espírito, no ventre dela. Quando você dá vida a Cristo, o recebe de todo o coração. Agora cobre a sua vida e gera um fruto em você, que é o próprio Cristo. E a primeira característica ou virtude do fruto é o amor. Qual é a primeira marca que eu devo carregar se eu sou um filho de Deus? Qual é? É o amor. É o amor ágape, né? O amor de renúncia, o amor que vem do próprio Deus, amor que ama incondicionalmente, que não precisa de correspondência, que é capaz de perdoar dos inimigos, né? Que é capaz de sofrer o dano para não ver uma pessoa perecendo no seu lugar. Essa semana eu vi o depoimento de um rapaz aí que está nesses inquéritos aí do Brasil, não é? Não sei se você pôde vir, Felipe Martins, lá de Ponta Grossa, e ele foi perguntado, por que você não delatou? Ele diz assim, porque não havia o que delatar. E eu prefiro sofrer uma injustiça do que cometer uma, para que alguém pague no meu lugar. E aí a gente ficou assim falando, uau, como que esse cara
tem a capacidade de fazer isso. Ficou preso injustamente por 6 meses, passou 10 dias numa solitária. Está comprovado que as acusações que são destinadas a ele, causas desse inquérito de prisão, não são fundadas. Mas ainda assim, querido, ele disse, olha, eu prefiro sofrer a injustiça do que cometer uma. E aí, esses dias eu estava ouvindo uma história que não está nos meios oficiais de comunicação. Felipe Martins ficou preso por 6 meses. E ele disse que cuidou para que cada pessoa com a qual ele tivesse contato enquanto estava preso, ouvisse do Evangelho de Jesus e entregasse a vida a Cristo enquanto ele esteve lá. Ele pode ter ficado preso por 6 meses, de uma forma injusta, humanamente falando. Mas a justiça de Deus se manifestou na vida de muitas pessoas que foram salvas, que mereciam estar presas. Porque alguém foi injustamente preso, mas entende a sua posição em Deus e carrega a marca do amor de Cristo. Esse rapaz pôde conduzir dezenas de pessoas a Cristo durante 6 meses que ficou preso. Você conhece mais alguém que foi preso injustamente? Olha Paulo, quanto tempo Paulo ficou preso? Paulo parece que tinha o dom do para-raio, na verdade, tudo estourava nele. Né? Ele vivia mais preso do que em casa. Aliás, eu nem sei se ele tinha casa, porque ele vivia viajando, pregando o Evangelho. Né? Mas Paulo escreveu a maioria das cartas que nós vemos na Bíblia, Paulo escreveu da prisão. Quando Paulo diz aos Filipenses, aos Efésios, olha, amem uns aos outros, perdoem uns aos outros, entreguem a sua vida, ele está fazendo isso da prisão. Ele está fazendo isso da prisão, querido. Isso é muito importante que você saiba. Né? Então, se você tem Cristo na sua vida, você passou pela porta da entrada do Espírito, que é a salvação em Jesus Cristo, deu a sua vida a Ele. Então o Espírito Santo te cobre, gera em você o fruto do Espírito, que é Jesus. E a primeira marca é o amor. Então por que eu posso amar? Porque eu sou bom, mesmo que a pessoa não mereça? Por que você pode me amar, mesmo que eu não mereça? E nem sempre corresponda às suas vontades? Porque Cristo habita em você por meio do Espírito Santo. E a Bíblia diz que o Espírito Santo é Deus. E que Deus é amor. Então a fonte inesgotável do amor ágape mora dentro dos filhos de Deus de verdade. É por isso que o cristão genuíno pode perdoar. Sabe por quê? Porque é o Espírito Santo quem capacita a fazê-lo. O cristão verdadeiro pode amar com amor ágape, porque ele tem o estoque infinito de amor ágape em si, a fonte verdadeira que é o próprio Deus. Quem não é salvo, não é capaz de amar dessa forma. Porque só Deus pode capacitar alguém a amar, e é através do Espírito Santo que habita naquele que deu a vida a Jesus. Pastor, você nunca fica irritado com alguém? Você quer saber hoje? Né? Mas a mesma hora que você fica irritado pelo senso de injustiça que alguém praticou com você, o que acontece? A menos que você seja bipolar, né? No nível altíssimo, quem é que está falando dentro de você assim? Larga isso para lá. Perdoa. Né? Tem coisas mais importantes. Sei lá, não é florzinha que se cheira também não, se enxerga aí. Quem que está falando isso para você, querido? Porque a tua razão manda, não, porque ele mereceu, porque eu vi o que precisava, porque o direito era meu, né? Ele que está errado, ela que está errada. O teu senso humano está lá gritando a carne, né? Brigando dentro de você, querendo validar as tuas ações e palavras e atitudes quando você sofre uma injustiça de alguém. É assim com você também ou só comigo? Se não é assim com você, eu vou ajoelhar e você ora por mim, porque acontece comigo muito. Mas lá no fundo do meu espírito, uma voz doce, mansa e suave. Se você é salvo, você também tem isso. Tem alguém que diz assim, deixa para lá. Ó, libera. Ore pelos seus inimigos. Caminhe a 2ª milha. Se pedir a túnica, dê a capa também. Né? Se der, bater de um lado, oferece o outro. Hã? Nós fomos fazer o bem para alguém e o rapaz falando mal de crente. Nós estamos lá para abençoar a vida da pessoa e o homem falando mal de crente, né? Dá uma vontade, né, gente? Dá vontade, mas a gente não faz. Por quê? Porque o Espírito Santo habita em nós e tem o amor ágape, que é capaz de olhar para aquele homem e falar assim, por que ele está falando mal dos irmãos na fé? Primeiro, porque tem gente que dá motivo, né? Segundo, porque ele não tem o que nós temos, que é o Espírito Santo.
E se eu não der exemplo, testemunho e falar do amor de Deus para aquela pessoa, talvez ele nunca vai ter. Então tem que ter um nível de compreensão que a pessoa ainda não chegou ao Evangelho, porque ainda não chegou a palavra revelada ao coração dela. E as experiências que ele tem com crente, entre aspas, está levando ele a falar aquelas coisas. Quer dizer, tem crente que não tem as marcas de Cristo. E aí acaba escandalizando o Evangelho do Senhor Jesus. Aí colocam todo mundo no mesmo pacote, não é verdade? Diz assim, é assim que é um crente. Não, não é. Um crente de verdade carrega as marcas de Jesus, e a primeira delas é o amor. A primeira delas é o amor. Glória a Deus. Então vamos lá, olhando a hora aqui, né? 1 de João, capítulo 4, versos 20 e 21, diz assim. 1 de João 4, 20 e 21. Eis o que diz a palavra. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, o qual viu, como pode amar a quem não viu? Essa pergunta ela é muito séria, meu querido. Deixa eu perguntar aqui. Eu vou perguntar, né? Você não precisa levantar a mão nem responder. Nem fica amarelo para não perceber. Ah, preste bem atenção. E as irmãs aí, que são bem discretas, por favor, não faz assim, porque eu vejo daqui. Tá? Preste bem atenção. Você tem problema de relacionamento com alguém? Você odeia alguém? Tem alguém que te deve? Tem alguém que tem uma pendência emocional com você? Uma injustiça que cometeu? E talvez você pergunte, é uma pessoa só, pastor? Porque às vezes nós temos uma listinha dentro do nosso coração. E aí, deixa eu pregar a palavra para você, meu irmão. Pois quem não ama seu irmão, vou voltar um pouco antes. Quem diz, eu amo a Deus e odeio o seu irmão, é mentiroso. A pergunta que eu faço é, você é mentiroso? Pastor? Não, estou perguntando, porque essa todo mundo pode levantar a mão. Quem ama a Deus? Ó, tem gente em dúvida ainda. Quem ama a Deus? Você está falando a verdade ou está mentindo? Porque a palavra está dizendo que se eu tiver ódio contra qualquer pessoa, por quem Cristo morreu igualmente a mim, então eu não estou sendo verdadeiro quando digo que eu amo a Deus. Por quê? Ele diz que se você não é capaz de amar o seu irmão a quem vê, como você pode amar a Deus a quem você não viu? E aqui no verso 21, ele diz assim, dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Por que eu devo amar quem não merece, pastor? Porque eu fui amado quando não merecia. Não, mas eu sou gente boa, sou legal, nunca enganei, nunca traí, nunca fiz mal para ninguém, nunca fiquei devendo. Querido, o amor de Deus se manifestou para você foi quando? Foi nessa semana, na semana passada, no dia que você nasceu? O amor de Deus foi demonstrado há 2000 e poucos anos atrás, quando ele decidiu morrer na cruz no seu lugar. Você não teve tempo de fazer nada para demonstrar que merece ser amado por Deus. Não teve. Aí a gente acha que o outro tem que fazer por merecer para ser amado por mim. Quando eu fui amado por Jesus antes de existir, muitos anos atrás. Daí talvez você fale assim, se Jesus soubesse quem eu seria, talvez ele falava, não, dá para tirar o nome desse daí? Não vou morrer por ele não. Jesus sabia, querido, Jesus era Deus. Deus sabia quem você era. E Jesus morreu justamente por isso. Porque se você tivesse que salvar a si mesmo por causa das suas boas qualidades, jamais aconteceria. Então Jesus veio justamente porque você seria um pecador. Seria alguém carente da graça e da misericórdia, que se manifesta na cruz e no milagre da ressurreição. Então, querido, quem foi acolhido por Deus, pelo amor imensurável de Cristo, manifesto na cruz, e foi perdoado antes que nascesse, que existisse, não pode olhar para o outro e exigir que o outro seja perfeito para merecer ser amado, ou merecer o perdão da parte da gente. Quem está entendendo, diga amém. Se você preste atenção, querido, porque eu posso estar sendo talvez dolorido para você agora, para não dizer cruel. Mas eu não posso deixar que você saia daqui hoje à noite e carregue as mesmas mágoas, os mesmos ressentimentos, as mesmas injustiças e a listinha de pessoas lá no teu coração. Você não pode sair daqui carregando. Sabe por quê, querido?
Porque você está se enganando, dizendo que ama a Deus, dizendo, eu não acredito em você, você está mentindo quando diz que me ama, mas não ama o teu semelhante, porque eu também morri. Ah, ele não merece, sim, mas você também não. Apesar disso, dei minha vida e o meu perdão antes que você existisse. Mas eu não dou conta de perdoar, Senhor. Tem uma marca ali que é só do perdão, vou chegar nela depois ainda. Mas preste bem atenção, querido. Preste bem atenção. O ser humano por si mesmo não é capaz de amar o seu semelhante, nem os que merecem. Porque mesmo quem merece, tem dia que não está merecendo tanto, não é verdade? Hã? Irmão, teu marido, não tem dia que parece que ele não está merecendo nada? Nem um pouquinho ser amado? Às vezes é o marido pela mulher, a mulher pelo marido. Às vezes é o filho para o pai, pai para o filho, não é verdade? Nem quem a gente é de casa, às vezes a gente tem motivo para amar todo dia. Por isso que os casamentos acabam também. Porque as pessoas querem amar-se mutuamente no casamento com amor eros, de paixão, e não é. É com amor ágape que perdoa. O que sustém um casamento é o amor de Deus, o ágape, não é a paixão, o sentimento humano. Portanto, quem não tem vida com Deus e não tem discernimento de que está cheio do amor de Deus, porque Deus habita em você, e você pode decidir no seu espírito amar, ainda que não mereçam, não vai conseguir amar, mesmo sendo cristão. Você tem que olhar para si todo e dizer assim, eu tenho um estoque inesgotável de amor dentro de mim, que é o ágape, que é o próprio Deus. E se eu decidir no meu espírito, não nas minhas emoções e sentimentos, mas no meu espírito decidir, Senhor, eu decido amar e abençoar essa pessoa. Então o Espírito Santo te capacita a fazê-lo. O amor de Deus flui não das suas habilidades e características naturais e humanas. Não é porque você é bom, é porque Ele é bom e flui através da sua vida. Então você decide amar pela fé, perdoar pela fé. E quem faz a obra no processo é o próprio Espírito Santo. Preste bem atenção, querido. O pastor Hernani Santos, eu ouço muitas pregações dele, lá em casa, né? Quem está lá em casa sempre está ouvindo meio que passivamente, mas está ouvindo também. Ele tem uma frase bem assim, você é incapaz de odiar a pessoa por quem você ora. Sabe como você pode perdoar uma pessoa? Não leve-a para diante de Deus para poder amaldiçoá-la. Senhor, acaba com a raça dele. Pega ele na esquina, Senhor. Eu sou teu servo, ele não. O Senhor sabe o que ele me fez. Faz o carro dele derrapar na curva, Senhor. Viu? Foi viajar sem a bênção do pastor. Lembrou disso, né? Não, querido. Não é assim que você ora. Você ora pelos seus inimigos dizendo assim, olha, Senhor, eu abençoo a vida do fulano de tal. E digo na presença do Senhor que Ele não me deve mais nada. Porque se Ele não pôde me oferecer até hoje, não é daqui para frente que talvez vai ter condição de me oferecer. Por isso eu abro mão daquilo que Ele não pôde me dar, ou ela, e abro a mão para receber aquilo que o Senhor pode me dar. E entregar para a minha vida. Aí todo dia você vai para a tua vida de oração, pega a lista do Serasa SPC espiritual que você colocou as pessoas, os teus devedores, você fala assim, eu abençoo com toda a sorte de bênçãos em nome de Jesus. Eu libero graça, favor e misericórdia, porque eu não merecia. Você não faz isso com o teu sentimento. Você faz isso com a tua fé. Depois de um mês orando para essa pessoa, você vai ver que você ora para ela na rua, e isso já não dói mais como doía antes. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, à medida que a tua oração sobe ao céu, a graça de Deus inunda a tua vida e vai limpando todo tipo de mágoa, dor, sentimento, ferida que aquela pessoa tenha te causado. Ela vai se ver com Deus? Claro que vai. Se não se arrepender, aí é dela com Deus. Você não tem esse acesso a mudar a vida dela. Mas você tem acesso a mudar a sua própria vida e a sua descendência vai ser abençoada por causa disso. O amor de Deus vai inundar a sua vida e você vai deixar de ter alguns problemas de saúde que são causados pela mágoa. Você sabia que o câncer é gerado em algumas vezes? Cientistas dizem que pessoas que cultivam mágoa, rancor, ódio, essas coisas, essas pessoas têm tendências a desenvolver câncer. Davi dizia, quando encobriu meu pecado, os meus ossos adoeceram. Mas confessei-os a ti e eu fui curado. Entende, meu querido? Quantas situações da vida estão ruins para nós, simplesmente porque nós não carregamos a marca do amor
tem que ser exercido intencionalmente. Não, se Deus quisesse que eu amasse essa desgraça, Ele me fazia sentir que devia amar. Não, você não sente que deve amar ninguém, porque isso é coisa da natureza humana. Você só vai amar naturalmente quem é semelhante, quem você tem que amar, que é da família, que é amigo, que é irmão, que é ali do convívio, que faz por merecer e dá uma correspondência para esse amor. Querido, Deus ensinou na palavra o princípio do amar. É o mandamento, amai-vos uns aos outros. E aí, então, como que eu faço isso? Você recebeu Jesus pela fé. Recebeu o perdão dos pecados pela fé. Você vai morar no céu pela fé. E você também perdoa pela fé, não é por sentimento, querida. Entende? Então você vai para diante de Deus com a tua lista e desenrola ela lá. Você não desenrola para o teu vizinho, para o teu parente, para o teu amigo, mesmo que seja alguém que tem cobertura de oração pela tua vida, com quem você abre o coração e ora com você. Você não abre as suas dores e sentimentos para quem não pode te ajudar. Porque a dor e o veneno cresce, se multiplica. A Bíblia diz que primeiro vira uma raiz de amargura. A raiz é a primeira parte da planta. Depois vem galho, vem folha, vem flor, vem fruto. E se multiplica. E a Bíblia diz o quê? Que todos ao redor se contaminam. Preste atenção. Será que teus filhos não estão contaminados pela mágoa que está no teu coração? Que você resolveu desenvolver no coração deles? Por causa dessas pessoas que magoaram você e você não tinha razão nenhuma. Sejam bem-vindos, fiquem à vontade, tá, queridos? Deus abençoe. Em nome de Jesus. Então veja só, querido, preste bem atenção nisso. Às vezes nós estamos colocando um trono para Satanás no coração dos nossos filhos por causa da mágoa que nós nutrimos pelos outros e levamos as nossas crianças a odiar os outros por causa das nossas experiências. Isso é tão amargo, porque as crianças podem ter um futuro totalmente desvirtuado por causa que ao invés de aprender graça e misericórdia em casa, estou aprendendo vingança e juízo, que é Deus quem executa e não nós. Então você vai para dentro de Deus e ora: Senhor, eu abençoo essa pessoa com toda sorte de bênçãos, porque ela merece, sim ou não? Não, porque você foi chamado para abençoar. Você não é do outro reino que amaldiçoa, você é do reino que abençoa. Vai para lá. Enquanto você ora todo dia por aquelas pessoas, o Espírito Santo vai trazendo cura para o seu coração. Você ora para Deus, libera aquela pessoa. Senhor, libera essa pessoa, não quero ela nas minhas costas, na minha cacunda, como diz o mineiro. Corcunda, o mineiro diz cacunda, já viu isso ou não? Eu não carrego ninguém na minha cacunda. O mineiro fala assim, né? Senhor, eu não vou carregar ninguém nas minhas costas por causa de mágoa, de rancor, de falta de perdão. Eu não sou um poço de ferida, eu sou um poço da graça, do amor de Deus, e de mim procede vida, procede cura. O que procede um coração de alguém que não ama e não perdoa? Procede veneno, procede morte, né? E aí a pessoa vai repartindo isso com as pessoas, afetando todo mundo ao redor. Hebreus 12, versos 14 e 15. Coloca lá para mim, por favor, Claudineia. Esse texto não estava aqui no meu planejamento. Preste bem atenção. Queridos, eu pretendia falar metade da palavra hoje, estou no primeiro ponto, beliscando um deles ali, que é o amor. Mas eu sinto que o Espírito Santo está ministrando no nosso coração a respeito disso. Nós estamos falando muito sobre avivamento, sobre o novo tempo, sobre milagres, sinais, maravilhas. Mas para que isso aconteça na nossa vida, nosso coração tem que estar limpo dessas coisas. Então, se você é cristão e carrega a marca de Cristo na sua vida, a primeira delas é o amor. Aprenda a amar. É na oração pela fé que você decide amar as pessoas. Senhor, eu declaro o amor do Senhor. Eu amo essa pessoa em Cristo. Quando você diz em Cristo, você está falando que é o amor ágape, não carnal, entendeu? E aí diz assim: Senhor, eu abençoo essa pessoa que me magoou, que me feriu, que ficou me devendo, né, que falou mal de mim, que me caluniou, que me traiu, que me enganou. Na hora você pode até ficar irado, revoltado, ter emoções controversas, e lá é o lugar certo, nos pés de Jesus é o lugar certo para fazer isso. Não é depositando nos teus filhos, na tua mãe, no teu pai, no teu vizinho, no teu parente, nos teus amigos, infectando a vida de todo mundo. Faça isso em 2 ambientes, debaixo de uma cobertura espiritual que vai orar com você, vai te ajudar. A gente chama isso de discipulado, não é verdade?
E faça isso também, você mesmo, diante de Deus, todo dia. Se está difícil, vai lá para a presença de Deus e Senhor, eu aprendi que eu tenho que abençoar, que eu tenho que liberar a graça e o favor do Senhor. E declarar, eu perdoo essa pessoa em nome de Jesus. Não é no meu próprio nome, é no nome de Jesus. E eu decido pela fé amar essa pessoa com amor de Cristo, que é o amor ágape. Aí o Espírito Santo começa a desligar você daquele posto de ferida. Vai secando aquele pulso, vai cicatrizando. Tá? Onde você tem uma cicatriz, eu tenho algumas pelo meu corpo, é nessa mão aqui. Você veja, né? Depois que sara, você até esquece onde que está. Eu procurando aqui, mas era nessa mão aqui. Eu tenho uma cicatriz bem aqui. Ó. Né? Caí de moto na garupa uma vez, segurando lá, e aquela parte que amarra a cordinha lá, entrou na minha mão ali e fez um buraco. Demorou bastante para sarar. Eu nunca mais me esqueci. E as marcas ainda estão aqui. Mas não dói mais. Não sofro mais. Não sou escravo disso mais. Porque está curado. Deixa eu dizer, você acha que a outra pessoa que te fez mal está sofrendo porque você conserva mágoa e rancor e veneno de ódio dentro de você? Ela não está. Às vezes até já morreu, já foi para a glória e você está aí. Mas o meu pai, mas a minha mãe, mas o... Para com isso. Você não amplia sofrimento na vida do outro. Quando você não perdoa, você amplia sofrimento na tua própria vida, meu querido. Quem está sendo abençoado por essa palavra? Preste bem atenção, querido, porque às vezes você está anos na igreja e retido. Tá? Porque veja bem, a Bíblia diz em Hebreus 12, 14, segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Está falando do último dia, mas está falando também de ver a intervenção de Deus aqui. Em Mateus 5,8 a Bíblia diz que só os limpos, deixa lá, não muda não. Mateus 5,8 diz que só os limpos de coração verão a Deus. É no último dia, mas é ver o agir de Deus em sua vida aqui. Que é a vida abundante, João 8, né? João 10, 10. Né? Então você vê assim, querido, preste bem atenção. Ali está dizendo, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tem alguém doente na sua família? Você quer ver Deus agindo na vida dele? Há uma dificuldade financeira na sua vida e você quer ver Deus agindo nela? Há um desemprego, uma empresa ameaçando de quebrar? Há relacionamentos impróprios com seus filhos? Um filho que está vivendo talvez aí, vida que você não está feliz com ela? Preste bem atenção, porque se houver falta de perdão, as tuas orações não chegam diante de Deus. Está ali, ó, verso 15 diz assim, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Como que eu posso me privar da graça de Deus? Bom, se você está doente, o que vai tocar a sua vida? É a graça. Diga a graça quando eu perguntar, tá bom? Tá? Se você estiver doente, alguém da sua família doente, o filho doente, quem vai tocar a vida dele é a graça de Deus. Se você estiver passando por desemprego, quem vai abrir a porta para você é a graça de Deus. Se você estiver com dificuldade financeira, quem vai abrir as portas para você é a graça de Deus. Se você tem um ministério para cumprir na sua vida e abençoar a vida de muita gente, quem vai fluir na tua vida é a graça. Mas você tem uma forma de impedir o fluxo da graça de Deus na sua vida, impedindo que todas as áreas da sua vida sejam tocadas e abençoadas, apesar da oração, do jejum, do dízimo, da oferta, do esforço, do sacrifício. Porque está faltando uma coisa, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Como? E que nenhuma raiz de amargura, brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. O que o texto está dizendo, querido? Que quando você é magoado por alguém, ferido por alguém, é natural você ficar triste porque alguém te feriu, ok? Somos humanos, tudo bem até aí? O que não é normal é você terminar o dia com aquilo no coração. A Bíblia diz assim, irai-vos, mas não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. A ira, a raiva, essa coisa tem validade de um dia. Se passar de um dia para o outro, vai acontecer o que está dizendo ali. Vai brotar a raiz de amargura. Por isso que você não pode dormir sem orar.
Porque, quando acontecem situações ruins contra você, você já tem que liberar o perdão na hora. Depois você fica treinado para isso, você nem pega mais isso na sua vida. Mas você tem que saber, quando você vai orar, se você quer a cobertura de Deus, a proteção de Deus na tua casa, nos teus filhos, né? Aí você precisa, antes de tudo, fazer uma avaliação do teu coração. Porque se tiver mágoa, ressentimento guardado, a oração não vai ser respondida. A graça que precisaria agir para dar tudo que você vai pedir na oração antes de dormir, não pode ser liberada. Você está privado da graça. Ela está ali, dali para cima, não pode descer. Por quê? Porque você decidiu dormir com a mágoa. Dormir com a injustiça. Dormir com o sentimento de injustiça que alguém te provocou. Chamado falta de perdão. E aí acontece o seguinte, querido. Tem gente que não está só dormindo com a mágoa. Está vivendo com ela. Acorda e leva ela para o serviço. Almoça com ela. Toma banho com ela. Vem para a igreja com ela. Canta aqui na igreja às vezes com ela. Toca o instrumento. Prega a palavra. Porque todos nós podemos passar por isso. Não é privilégio só de um ou de outro, não. Pode ir lá ministrar criança lá na IDC, na igreja de crianças lá atrás. Desse jeito. Pode estar na porta dando as boas-vindas para alguém. Desse jeito. Preste bem atenção, querido. E tem pessoas que estão carregando essa amargura na vida faz anos a fio. Anos a fio. Você conhece alguém que foi abandonado pelo pai na infância, está idoso, e a vida inteira nunca perdoou o pai por isso? Ou a mãe? Você conhece alguém assim ou não? A vida da pessoa todinha comprometida, retida, não pelo mal que alguém causou, mas pela decisão que ela tomou de dormir com a mágoa e permitir que no dia seguinte ela tivesse uma raiz de amargura. Porque quando a raiz brota, a planta está nascendo. E aí então, querido, ela vai crescer, vai enraizar, vai frutificar. Quando que a mágoa frutifica? Quando você chega para outra pessoa que não tem nada a ver com aquilo, e ao invés de buscar uma oração para resolver, você vai lá e faz o quê? Defenestra a pessoa, a reputação daquela pessoa para essa pessoa contra outra pessoa. Pessoas assim são terríveis de conviver. Você chega num lugar para trabalhar de novo. Eu fui professor muitos anos, e quando eu chegava na escola, sempre chegamos primeiro perto da gente, né, como amigos, e diziam assim, cuidado com fulana. Já fizeram assim com você ou não? Fulano é a tal da cobra. Já falaram assim para você em algum lugar ou não? Sabe com quem que eu tomo cuidado a partir dali? Com a cobra que está quase pondo a língua no meu ouvido falando isso. É alguém que está ferido, ou nem foi ferido, foi infectado por outro que foi ferido, e está ali fazendo aquilo que a Bíblia diz. A mágoa, a raiz de amargura brotou, a planta cresceu, floresceu, frutificou e agora está se espalhando para outros terrenos, que é o coração de outras pessoas. Porque você tem que pensar, a raiz de amargura, ela brota onde? No meu? Quando ela dá semente, ela precisa de outro? Outro o quê? De outro coração. Que é outro terreno fértil para ela. Então eu posso ficar magoado com alguém, e aí lá na mesa do almoço, que deve ser um lugar de comunhão e de bênção, eu venho e enveneno o coração da minha filha. E aí ela envenena o coração de outra pessoa. Aí essa rede, né, esse reflorestamento, vai tomando uma proporção que chega uma hora que a vida da pessoa está terrível, ela não sabe por quê. Ela fala assim, mas eu dizia minha oferta, minha vida financeira não anda. Eu faço curso e mais curso e mais curso e mais curso, eu estudo e não saio do lugar. Eu trabalho feito um condenado e não tenho minha casa própria ainda. E às vezes, querido, é esse simples mandamento de amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Eu disse no começo, já seria desafiador só essa primeira fase, amai-vos uns aos outros. Mas quando ele termina, diz assim, assim como eu vos amei, aí a coisa piora muito para o nosso lado. Porque ele está dizendo, amei você antes que você existisse. Amei você antes que você merecesse. Amei você mesmo sabendo que você não valeria muita coisa. Porque você também faria muitas coisas horríveis contra outras pessoas e contra mim. Mesmo assim, amei você e dei a minha vida por você. Agora só te peço que vá e faça o mesmo. Libere as pessoas. Então ele diz assim, lá em voltando lá em João 4, 18 a 21. Ele diz assim, olha, 20 e 21 já está bom. Ele diz assim,
Se você diz que ama a Deus, mas não ama seu irmão, ou odeia seu irmão, aborrece o seu irmão, você é mentiroso. Porque quem pode amar a Deus que nunca viu, se não dá conta de amar alguém que está vendo? A resposta é simples: alguém que não nasceu de novo. Entende? Né? Não é capaz de amar o próximo, porque não tem o amor ágape dentro de si, que é o amor de Deus. Só quem nasceu de novo em Jesus pode amar como Jesus amou. Então, se você já foi alcançado por esse amor, você já tem a condição de fazer uso dele, pela fé. Como que eu amo quem não merece, pastor? Quem merece, você ama abraçando, beijando, levando para comer em casa, né? Para fazer refeição, vai no shopping junto, tem que viajar para isso, óbvio, né? Mas quem você tem dificuldade de amar, tem um ambiente certo para amar essa pessoa. E qual que é? O da oração, onde você pega a tua lista, dependendo do tamanho da tua lista, é o teu tempo de oração, não é verdade? E você começa a falar, fala o nome dessa pessoa, nem que doa. Vai doer, mas vai curar. Lembra de uma mensagem que eu preguei um tempo atrás? Coragem para fazer o que precisa ser feito? Essa é uma delas. Como que eu destravo a minha vida financeira? Se eu estou dizimando, ofertando, pagando conta em dia, trabalhando pra caramba, estudando muito, e a minha financeira não vai, vida financeira. Bom, às vezes falta instrução de como lidar com o dinheiro. Isso também é importante. Mas às vezes é falta de perdão, raiz de amargura, que retém a graça de Deus e não pode te alcançar, mesmo que Deus queira. Porque o princípio da graça está quebrado. Então, querido, se você carrega as marcas de Cristo, a primeira marca de Cristo qual é? O amor. A segunda qual que é? O perdão. Você precisa decidir pelo perdão. E nós vamos orar nesse momento, em nome de Jesus. E você se arrependa, porque está vindo um tempão aí, se você sair daqui, brincadeira. Sair daqui não perdoou, vai que, né? Brincadeira, vamos orar a Deus nesse momento. A pergunta que eu faço para você agora, nesse final, já estamos concluindo, é: quem que não precisa desse princípio na própria vida, querido? Quem de nós que não precisa? Quem de nós que não precisa? Eu preciso muito. De me lembrar todos os dias que eu tenho que acessar o amor de Deus derramado em meu coração, para poder abençoar e liberar o perdão sobre aqueles que me ofenderam e me ofendem. Tem gente que ofende a gente todo dia. Então decida não carregar a raiz de amargura no seu coração. Decida. Fala assim: comigo não. Quando acontecer, eu já vou direto perdoar, já vou direto abençoar, já vou direto liberar. Não vai morar na minha vida, a não ser pessoas que eu amo de verdade. Quem me faz mal não vai morar na minha vida. Desse jeito, não. Então a mágoa não vai morar. Não é a pessoa, é a mágoa, né? Aí você vai para a presença de Deus, ora e libera aquela pessoa em nome de Jesus. Declara a bênção. Quanto tempo eu devo orar por essa pessoa? Por quanto tempo, gente? Por quanto tempo? Cita aí para mim. Até que aquilo não incomode mais você. Quando o perdão se concretiza, na hora que você decide perdoar pela fé, já se concretizou. Mas as emoções levam um tempo para serem tratadas. Por isso você continua orando até que aquilo não doa mais profundamente na sua vida. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar, encerrando. Obrigado pelo seu coração, pela sua atenção, pela sua paciência. E eu sempre digo, eu sou um pregador para depois do culto. Eu não sou um pregador para a hora do culto. Para apenas inflar as suas emoções e você se sentir legal. Eu sou um pregador para você se lembrar na hora da semana, quando acontecer de alguém chegar e fazer algo mal para você, e você falar assim: eita, Deus me preparou lá no domingo, eu tenho que exercer essa palavra agora. O princípio é para viver lá na vida cristã, no dia a dia. Não é para viver só aqui na hora do culto. Amém? Mas como que eu posso fazer parte da família de Deus, pastor? Como que eu posso ter essa fonte de amor ágape inesgotável para que eu possa perdoar e amar quem não merece? Fazendo o caminho. Jesus veio pelo ventre de Maria, fez o caminho do mundo natural para nascer como homem. E depois ele diz que ele é a porta, morte e ressurreição, na verdade, para que você agora nasça de novo espiritualmente. E como que eu faço isso? Entregando a minha vida a Jesus de todo o meu coração.
Então nessa noite nós vamos fazer uma oração todos juntos, como fazemos em todo culto. Essa oração, chama-se a oração de entrega da vida a Cristo, de fazer uma aliança com Deus, de dar a vida a Jesus e de recebê-lo como Senhor e Salvador das nossas vidas. E se você fizer essa oração entendendo que você precisa entregar a sua vida a Jesus e fazer uma aliança com Ele hoje, porque você talvez nunca tenha feito isso intencionalmente, ou nem foi instruído a fazê-lo, se você fizer essa oração com verdade e com muita fé, o Espírito Santo vai entrar na sua vida hoje e vai mudar as coisas a partir de agora dentro de você, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Diga assim todos juntos: Senhor Jesus, nesta noite, ouvindo a Tua palavra, eu decido entregar a Ti o meu coração e a minha vida toda. Eu me arrependo de todo o meu pecado e por todo o tempo que eu vivi longe da Sua presença. Eu recebo o perdão e o Teu grande amor, que foi liberado na cruz do Calvário, consolidado na ressurreição ao terceiro dia. Eu declaro: Jesus, eu sou Teu filho a partir de agora. Deus é o meu Pai, e o Espírito Santo é o meu consolador e o meu guia, que a partir de agora vem morar no meu coração, me dando a certeza da vida eterna, a convicção de que Deus é o meu Pai e eu sou o Seu Filho amado. Escreva, Jesus, o meu nome no livro da vida e me dê a certeza da vida eterna. Agora bem forte, diga assim: eu reconheço que Jesus veio, nasceu como homem, viveu por livre e espontânea vontade, entregou a sua vida naquela cruz para perdoar o meu pecado, mesmo que eu não existisse e nem tenha feito nada para merecer. E hoje eu declaro que Ele é o Filho de Deus e eu o confesso como meu único, suficiente, exclusivo, amado e eterno Salvador, a quem eu servirei com amor e fidelidade até o fim da minha vida e pela eternidade. Agora diga bem forte assim: em nome de Jesus, eu quebro todo pacto, toda aliança que um dia eu fiz ou fizeram em meu nome com o reino das trevas, fora da Bíblia. Eu declaro em nome de Jesus que essas alianças e pactos estão sem efeito, anulados a partir de agora, porque a minha única aliança a partir de hoje é com Jesus Cristo. E agora diga assim bem forte: Satanás e todos os seus demônios, sem manifestação, pegue tudo que é de vocês na minha vida e na minha linhagem e vá embora para onde Jesus mandar e nunca mais voltem, em nome de Jesus. Obrigado, Jesus, pela minha salvação. Amém?